Nós vamos completar a missão multiplicando discípulos. Quando nós pensamos em missões, quando nós pensamos em evangelismo, quando nós pensamos nesse trabalho de campo, de compartilhar o evangelho, de anunciar as boas novas de salvação, nós automaticamente pensamos naquele a ser alcançado, mas pouco refletimos sobre aquele que será usado para alcançar. E esse é o discípulo. Então nós temos uma questão enquanto crentes do Senhor, enquanto servos do Deus Altíssimo, enquanto membros de uma igreja local. Ser ou fazer, essa é a nossa questão. A psicologia moderna e muitas religiões vêm defendendo ao longo dos anos a tese de que nós precisamos ser em detrimento do fazer. Muitos nos encorajam a não confundirmos a nossa identidade com a nossa carreira, com o nosso ministério, com aquilo que atuamos na sociedade. E, por um lado, isso é muito bom, porque um dia essa posição onde estamos pode passar, e se nós confundirmos essa ideia do ser com aquilo que fazemos, nós podemos ficar decepcionados. Mas enquanto crentes no Senhor, enquanto servos do Deus Altíssimo, que estuda a Bíblia, que se debruça na palavra de Deus, nós queremos ser santificados, purificados, cheios do Espírito Santo, separados para um ministério específico. E não tem nada de errado com isso. O problema é quando nós nos enchemos do conhecimento teórico e não transbordamos pela ação prática. O problema é quando esse ser está desconectado com o nosso fazer. E essa esfera da percepção da realidade, para a qual o Senhor nos chamou de alcançar, para alcançar as nações, para alcançar as pessoas, é um pilar central da nossa fé. Ainda que muitos crentes piedosos no passado tiveram que defender uma outra tese do fazer exageradamente em detrimento do ser. Foi isso que aconteceu na história da igreja quando os crentes tiveram que desafiar o fazer puramente farisaico. Aliás, Jesus Cristo falou isso, que aqueles que faziam a religião em seu tempo eram como sepulcros caiados. Era só aparência, era só ação por ação. Faltava o ser. Isso nos leva a entender a síntese perfeita que Tiago nos traz, ainda antes de chegarmos em Atos, quando ele diz: mostre a sua fé sem obras, que eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Tiago 2,18. Essa combinação, então, entre o ser e o fazer, em concordância com a nossa fé, deve ser norteada pela vida, ministério e obra de Jesus. Os irmãos conhecem muito bem o fato de que o Mestre, o Filho do Homem, ele, antes de ir para o caminho de sua paixão e morte, antes de ir para o caminho do Calvário, ele mostrou a que veio. Ele mostrou que veio para servir e não para ser servido. Nas vésperas da sua crucificação, ele tirou a sua capa, colocou uma toalha na cintura, colocou água numa bacia e lavou os pés dos seus discípulos. O mestre quebrando todos os paradigmas da época. O mestre, o rei dos reis, o senhor dos senhores, já pensou nisso? O Deus que criou todas as coisas, que está acima de todas as coisas, o transcendente, o completamente outro, o inalcançável pela nossa própria consciência. Ele veio, se fez um de nós, em sua imanência nos tocou, os discípulos puderam ver, testemunhar, tocar em sua pele e constatar que aquele Deus, Ele é um Deus servo. Se você for na Bíblia de Jerusalém,
Nesse episódio do lava-pés, você vai perceber que nos comentários está escrito que a veste de Jesus e sua postura é a postura de um escravo. Uau! Esse Deus maravilhoso se torna o maior dos servos, para nos dar o exemplo. Então nós precisamos combinar essa questão do ser e do fazer, olhando para a vida e para o ministério de Jesus. Não há outra solução, não há outra saída para que possamos atuar enquanto agentes selecionados por Deus para completar a missão que é dele. Se você é a igreja, se eu sou a igreja, e nós temos uma missão, um propósito, uma razão de ser e de existir, então nós precisamos olhar para Jesus para descobrir essa razão. A igreja deve refletir o brilho da pessoa de Cristo pelo seu exemplo. Olha que interessante, agora nós vamos caminhar para Atos. Logo depois da promessa de Jesus da vinda do Espírito Santo, a igreja finalmente recebe a sua missão. Leia comigo, você que está com a Bíblia em Atos dos Apóstolos, aberto no capítulo 2, nós vamos ler dos versos 42 ao 47. Quem encontrou, diga amém. Pode permanecer sentado. Amém. Atos 2, a partir do verso 42, diz assim: Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor. E muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo e partiam um pão em suas casas. E juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia, o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Feche os seus olhos nesse momento e pede ao Senhor para falar ao seu coração. Clama ao Senhor, diga a Ele: Senhor, eu quero ouvir a Tua palavra. Eu quero que o Senhor fale diretamente a mim, porque eu entendo que sou um discípulo do Mestre, e portanto preciso refletir na minha vida o ser e o fazer que Ele ensinou, em nome de Jesus. Amém. Se você voltar comigo algumas páginas, em Atos dos Apóstolos 1, versículo 1, nós vemos que o evangelista Lucas, que está escrevendo a Teófilo, ele escreve que no primeiro livro, ele relatou tudo o que Jesus começou a realizar e a ensinar. Tudo o que Jesus era, o seu ensino e tudo o que ele fazia. Se você continua a caminhada nesses versos e chega ao versículo 8, você vai perceber que as palavras de Jesus, elas conferem poder para a igreja. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Ele já entrega a missão da igreja, que começa a caminhar a partir dali. Serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Olha, meus irmãos, acontece alguma coisa aqui maravilhosa. O Espírito Santo, enfim, é entregue a esse tempo. Ele já não vinha mais como um ato e depois voltava para os céus, mas ele veio para permanecer no meio da igreja, e nesse marco histórico, como relata o livro de Atos, que é o nosso livro histórico do Novo Testamento,
Ali houve um prodígio maravilhoso. Pessoas de várias nações estavam reunidas em Jerusalém, e quando o apóstolo levantou a voz para pregar o evangelho, todos ouviram a mensagem em sua própria língua. Olha que maravilhoso, lá no Antigo Testamento, quando houve o episódio da Torre de Babel, o Senhor confundiu a língua dos povos e os espalhou, porque eles por conta própria tentavam se elevar até o céu, construindo uma torre. Confusão de línguas espalha, mas agora o próprio Deus do céu vem à terra na pessoa do Espírito Santo e reúne todas as nações em torno de uma mensagem, a mensagem do Evangelho. Quando há confusões teológicas acerca das línguas aqui, eu penso, é tão simples, é o Senhor reunindo, dizendo para o mundo que Satanás não pode mais barrar a mensagem do Evangelho, ele não pode mais manter as nações na escuridão, ele sim agora se submete à voz de Deus por meio do seu povo, por meio dos seus discípulos. Então a grande pergunta aqui é, se o apóstolo Pedro pregou e multidões se converteram, 3.000, 5.000 e todos os dias o Senhor acrescentava pessoas à igreja, hoje como é a sua pregação? Hoje, como é a minha pregação? A pergunta é, você tem se permitido ser usado por Deus para que o Evangelho chegue a salvar alguém? Ah, meus irmãos, completar a missão multiplicando discípulos é fazer da igreja local aquilo que ela foi projetada para ser desde o primeiro século. Uma fábrica de discípulos de Jesus. Uma fábrica de discípulos de Jesus. Então nós vamos ter que entender o que é a palavra discípulo. Discípulo não é um mero crente da igreja que senta no banco e ouve. Discípulo é muito mais do que isso. Discípulo não é aquela pessoa que aprende a mensagem do Evangelho e começa a buscar mais e mais e mais e mais e mais para ficar cheio e forte e não fazer nada com esse aprendizado todo. O discípulo é aquele que, da mesma forma que recebe e entrega, da mesma forma que aprende e ensina, da mesma forma como foi alcançado, se usa como instrumento para alcançar a outros. Quando nós lemos esse relato específico de Atos 2, a partir de verso 42, aqui nós temos o retrato de uma igreja. Você já entrou numa empresa, e as empresas aqui em Minas Gerais gostam muito de contar a sua história, e você vê naquela parede principal, aquela foto antiga, preto e branco, que mostra todo o sítio e aquelas edificações. Mostra todo o parque industrial, todos os prédios que foram construídos à época, e algumas vão colocando quadro a quadro. A cada 10 anos mostra a evolução de sua empresa. Esse texto de Atos dos Apóstolos é o retrato da igreja. É esse quadro estampado de como foi a igreja na sua origem, de como foi a igreja primitiva, assim que houve o dia de Pentecostes. A igreja que multiplica discípulos, ela tem pilares essenciais, que não pode se negociar. Se um desses pilares enfraquece, todo o edifício vai à ruína. Acompanha comigo o verso 42. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos. O primeiro pilar é o ensino. Na comunhão. O segundo pilar é a comunhão. No partir do pão, que é o terceiro pilar. E o quarto, nas orações. Estes são os pilares da igreja que não podem ser substituídos. Perseverar na doutrina é se manter fiel à palavra que nos foi herdada.
Nós estamos aqui, o pastor Juan Nossa da PIB BH, ele gosta muito de usar essa expressão. Estamos aqui assentados na fé daqueles que nos antecederam. Quem construiu essas paredes? Quem levantou esse telhado? Quem comprou esses bancos? Quem montou este púlpito, esse cenário aqui de palco? Quem projetou esses telões? Quem desenhou o som da igreja? Foram irmãos piedosos que passaram por aqui um período de tempo e sonharam a igreja para o futuro. São irmãos piedosos que, com a sua ação efetiva e com o seu senso de presença de Deus, pela fé, viram que essa igreja permaneceria de pé, ainda que eles passassem. E quantos irmãos a gente pode lembrar que passaram, mas que deixaram o seu legado aqui? Nós estamos assentados na fé daqueles que nos antecederam. Nós não podemos nos desviar da responsabilidade de permanecer atuando e sendo discípulos de Cristo para que essa igreja permaneça para além do nosso tempo, mas preservando a mensagem do Evangelho, que é o central. Ter um templo bonito desse, ter bancos limpinhos, o chão limpinho, cheiroso, o ambiente agradável, é muito bom, mas nada disso funcionaria se aqui a mensagem do Evangelho fosse distorcida. E doutrina dos apóstolos, aqueles que receberam diretamente de Cristo a mensagem do Evangelho e passaram. E assim como nós lemos na leitura alternada, Paulo ensina a Timóteo a ensinar a homens idôneos que ensinem a outros. Olha que cadeia de pensamento que não tem fim. Não tem fim. Nós precisamos preservar na doutrina. Comunhão. O pilar da comunhão aqui é um pouco diferente do que a gente pensa de comunhão hoje. A comunhão aqui não tem a ver com simplesmente sentar e comer juntos, mas tem a ver com uma igreja sem intrigas, uma igreja sem um querendo ferir o outro de propósito, uma igreja sem motim, uma igreja que não se levanta contra o seu pastor, uma igreja que, unida em assembleia, toma as decisões para que o reino avance, uma igreja que tem o temor de que o próprio Deus está conduzindo a história do povo dele a partir dos crentes que se reúnem na igreja local. Uma igreja que vive em comunhão. Isso é sério demais. Mas também tem um aspecto da solidariedade, que é esse sentar à mesa e partir o pão. Aí sim, a comunhão que nós conhecemos aqui, de um frequentar a casa do outro, de comer junto, de estreitar laços, e sim também de dividir o que tem com outros, para que outros também possam ser abençoados com a provisão que o Senhor coloca na nossa mesa. Aqui sim, esse partir do pão tem até a ver com projetos que a gente faz de assistência social, mas muito mais do que isso, não é assistencialismo por si só, é uma maneira de ser. Se nós podemos pegar o que é nosso e repartir, é porque nós temos na nossa essência que nós só temos aquilo que o Senhor já repartiu conosco primeiro. Ser e fazer. Não adianta apenas ter o pão sem partilhar. Não adianta apenas partilhar um pão que nem é nosso por direito. Ser e fazer. Último pilar, a oração. Todo e qualquer ministério, só existe à base da oração. Pastores devem orar pela igreja, a igreja deve orar pelos pastores, a igreja deve orar pela própria igreja, os membros orando uns pelos outros. A igreja deve orar por aqueles que hão de ser alcançados pela mensagem do Evangelho. A igreja deve olhar para a miséria dos moradores em situação de rua ao nosso redor e deve ter um olhar de compaixão. A igreja deve olhar para aquela miséria daquela pessoa que é empresária, mas que
vive uma vida tão restrita, tão sem a presença de Deus, que chega a ser um miserável mesmo. Nós precisamos amar as pessoas a ponto de simplesmente orar por elas. Ser primeiro um agente da súplica e da intercessão. Porque se orarmos pelas pessoas, o Espírito Santo nos conduzirá até elas para testemunhar e fazer discípulos. A igreja que multiplica discípulos contempla um aspecto individual da santidade. Olha comigo aqui o verso 43. E na alma de cada pessoa havia pleno temor. Aqui é individual. Então, para sermos uma igreja relevante, coerente, alegre, regozijante, forte, no coletivo, antes no individual, eu preciso ter pleno temor. A minha alma deve se render a Deus com toda a contrição de coração e com toda a sinceridade na adoração. Se eu e você fazemos isso lá no quarto com as portas fechadas, nós não temos dificuldade de adorarmos ao Senhor aqui no coletivo. Esse é o aspecto individual de uma igreja que pretende completar a missão fazendo discípulos. Antes de fazer, eu tenho que ser. E se eu não for um bom discípulo do Mestre quando eu estou sozinho, se eu não demonstro hombridade, caráter, integridade quando ninguém me vê, como que diante da assembleia eu vou pretender ser alguém que o Senhor sabe não estar aprovado? Nós precisamos ter o senso de que Deus está presente aqui. O tempo todo Ele está presente em nossas vidas. E muitas vezes nós vivemos o dia a dia no piloto automático, sem nos dar conta de que Ele não só vê, mas participa de tudo que a gente está fazendo. Sabe tudo o que a gente está pensando. Conhece o mais profundo do nosso coração. Ele sabe aquilo que a gente resmunga, que a gente reclama, que a gente acha que está tudo errado. Mas quer saber? Se na alma de cada pessoa haver pleno temor, o Senhor fará no nosso meio feitos extraordinários, sinais maravilhosos, realizados na igreja primitiva pelos apóstolos. Mas Ele pode fazer aqui através da sua vida, através da minha vida. Você crê nisso? Você crê que ao orar por aquelas pessoas do Projeto André que você colocou lá no seu cartão, que Deus pode fazer coisas maravilhosas porque você começou a orar? Porque você começou a olhar para uma pessoa com um olhar de compaixão, com um olhar de servidão. É como se, figuradamente, nós tirássemos a capa, colocássemos a toalha, enchêssemos a bacia, agora nós vamos começar a lavar os pés daquelas pessoas que iam de ser salvas. É imitar a vida do Mestre de forma prática, não apenas com teoria. Sabe, quando a gente começa estudando teologia de início, às vezes as pessoas perguntam isso, né? Por que que a pessoa não chega e já não pode ser preparada para ir para o seminário? Converteu ontem, por que ela já não vai para o seminário direto? Porque se estudar muita teologia, sem ter a prática do dia a dia na igreja, de olhar para as pessoas com um olhar de compaixão, sem ter a experiência que os irmãos teve de ir para o campo, evangelizar, as pessoas ficam com um cabeção, não há muita teoria teológica, mas os braços ficam pequenos. É anormal. Nós precisamos fazer com que o crescimento espiritual seja igual ao crescimento de uma criança. A criança cai, ela levanta, está exercitando. Ela vai tentar subir a escada, não consegue, cai, sobe de novo. Ela corre para lá, corre para cá, faz barulho. Depois ela vai começando a aprender que, tem uma organização nesse lugar. Lá fora eu posso gritar, aqui eu tenho que me calar. Estão falando algo interessante ali. Estão falando a respeito da palavra de Deus.
E então, a prática começa a fazer sentido pela teoria. Na igreja que multiplica discípulos, as pessoas creem em Jesus. Verso 44. Todos os que criam estavam unidos. Parece até redundante, mas pode existir uma igreja que não crê em Jesus? Pois é, se aqui está falando que todos ali criam em Jesus, pode haver a possibilidade de ter uma igreja que não crê em Jesus. Então, a igreja de Atos, a igreja primitiva, é aquela que todos creem em Jesus, e não só um crer teórico, mas eles fazem de sua vida aquele modelo que Jesus ensinou. Versículo 45, vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Olha, uma igreja que é relevante, é uma igreja que ninguém passa dificuldade sozinho. É claro que nesse tempo aqui, eles poderiam estar falando de uma dificuldade física mesmo. Aquele que não tinha o que comer, tinha que repartir com quem tinha mais. Essa divisão física mesmo, do pão na mesa. Mas hoje, na realidade da nossa igreja local, talvez não tenha alguém passando muita necessidade assim. Quando tem, a beneficência está aí, graças a Deus, a beneficência está aí. Mas quantas pessoas no nosso meio estão passando por necessidades emocionais, necessidades espirituais, que precisam ser acompanhadas de verdade, que precisam de olho no olho, que precisam de um ouvido atento, que precisam de um abraço amigo, que precisa que lágrimas caiam do nosso rosto também, ao contemplar a sua história. Tudo em comum. Tudo em comum. Tudo. As necessidades físicas, as necessidades emocionais, certamente as necessidades espirituais. Essa igreja é muito relevante. A igreja que multiplica discípulos, ela tem um aspecto coletivo. Se antes nós falamos do aspecto individual, agora vem um aspecto coletivo. Versículo 46, diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo e partiam o pão em suas casas. Olha que interessante. Onde que essa igreja se reunia? No pátio do templo e em suas casas. Essa é uma ilustração antiga de uma igreja de duas asas, uma igreja que, ao contemplar o relato de Atos dos Apóstolos, se baseia nessas duas grandes asas, nesses dois grandes pilares, que é o cerne, é o centro da igreja multiplicadora, o culto público como um grande centro de treinamento para que, durante a semana, cada um seja um discípulo atuante na sociedade, em suas próprias casas. Pequenos grupos, o irmão Carlos estava falando aqui do PGM, talvez você não saiba o que significa a sigla, é Pequeno Grupo Multiplicador. Não simplesmente um grupo de comunhão dos crentes lá na sua casa, mas uma reunião onde algumas pessoas da igreja estratégica estarão presentes, para que outros amigos, pessoas do condomínio, do serviço, da sociedade que você conheça, se possam reunir na sua casa e ouvir a mensagem do Evangelho. Uma igreja que atua tanto no templo quanto nas casas, que está presente de forma reverente e de forma a ter temor do Senhor no culto público, mas que também atua de forma reverente, com pleno temor em sua própria casa. Meus irmãos, essa igreja não vai parar nunca. Eles se reuniam no templo e na casa, é a igreja de duas asas. O partir do pão é esse partir do pão agora espiritual. Se nós podemos nos juntar ao entorno da mesa para comer um banquete, nós podemos nos reunir ao entorno da mesa para também repartir o banquete espiritual. Uma igreja que multiplica discípulos, nessa perspectiva, ela tem uma consequência esperada. E a consequência
está no verso 47, na parte A. Essa igreja, ela atua louvando a Deus por tudo. Aliás, começa no final do verso 36. Eles participam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. Uma igreja alegre a esse ponto é uma igreja que todos a conheçam. Eu faço um experimento social e eu aconselho que você me ajude a fazê-lo também. De vez em quando, eu paro ali naquele ponto de ônibus, normalmente não em dias de domingo, dia da semana comum. Eu paro ali e pergunto assim: ei, por favor, onde que tem uma igreja batista aqui? É raro alguém me apontar para trás e me mostrar a igreja. É raro. Aí eu vou em outro e falo assim: ei, você sabe onde que fica uma igreja batista aqui? Onde que tem a igreja batista do bairro Dourado? As pessoas, não sei, tem uma universal ali na frente, é ela. Esse é o experimento social que eu estou fazendo. Você pode fazer também e constatar. Uma igreja relevante, ela é conhecida, estimada pela sociedade. É isso que nós estamos buscando ser, uma igreja multiplicadora, atual, relevante, que transforme a sociedade pela palavra de Deus. Para que a gente possa, então, viver, não só vislumbrar num futuro remoto, num futuro distante, mas viver hoje a plena vontade de Deus. Para isso, meus irmãos, tudo isso, o verso 47 na parte B, vai mostrar o propósito de tudo isso. Por que esse modelo? Por que igreja? Por que comunhão? Por que doutrina? Por que partir do pão? Por que oração? Para que, parafraseando, a cada dia o Senhor ajunte a comunidade das pessoas, as pessoas que vão sendo salvas. O propósito de existirmos como igreja, de abraçarmos o sacerdócio real, de entendermos que cada crente tem uma missão, de não apenas se encher da palavra de Deus, mas de transbordá-la a partir do que nós somos e a partir do que nós fazemos, é para que o Senhor acrescente, some, por que não multiplique na vida dessa igreja muitas pessoas. Quaisquer pessoas? Não. Aquelas que um pouquinho antes estavam no caminho do inferno, mas que por meio da mensagem do Evangelho foram alcançados para a vida eterna. Você crê nisso? Você crê que essa igreja, ela tem potencial para ser uma igreja que multiplica discípulos? Deixa eu contar a novidade então. O discípulo não é aquele que está chegando ainda, o discípulo é você. Você precisa abraçar essa causa. Você precisa abraçar essa causa de multiplicar os seus dons, os seus talentos, a tua comunicação, para que a mensagem do Evangelho chegue às pessoas a partir da sua obediência. Eu abracei essa causa. Eu aqui, eu abracei essa causa. Eu quero que essa igreja seja relevante, muito mais do que ela já foi e do que é. Eu quero que todas as pessoas daquele ponto de ônibus, do outro, da João César inteira, quando se perguntar onde que está a Igreja Batista, que apontem para esse endereço. Avenida João César, 1520. Se você também crê nessa possibilidade, abaixa a sua cabeça, coloca o seu coração à disposição do Senhor para que Ele faça com que você seja um discípulo e
haja como um discípulo. Para que aquelas pessoas a quem você pretende testemunhar do Evangelho estejam abertas, sensíveis para serem transformadas pelo poder do Evangelho. É o mesmo poder que transformou a igreja em Atos dos Apóstolos. Só tinha 12 discípulos. De repente 3.000 se convertiam, 5.000 se convertiam. Hoje somos alguns membros, mas a partir da obediência de cada um, no aspecto individual e no aspecto coletivo, eu consigo vislumbrar o horizonte onde essa igreja vai estar repleta de pessoas que já tenham em sua veia a missão de serem também discipuladores.